Bem-vindo todos à casa de Deus, bem-vindo quem já é de casa, bem-vindo quem visita, todos são bem-vindos aqui e agora entre nós. Espero que você tenha tido uma boa semana, espero que você tenha tido um dia bom, como também espero que você tenha um excelente culto, amém, gente? Que o Senhor receba o nosso culto, assim como lá atrás recebeu o de Abel. Diz a Bíblia que o culto de Abel foi aceito pelo Senhor. Que o Senhor também seja propício a nós, que o Senhor também receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa oração, fale conosco e no amém final nós voltaremos para casa muito melhor do que chegamos. Amém, gente? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus 11. Enquanto você vai abrindo, deixa eu fazer uma saudação aqui a quem vai acompanhando de longe. Para você de longe, pela internet, meu abraço, que bom que você vai ligado aí na transmissão, receba meu abraço, seja você de mais perto, seja você talvez de outra parte, quem sabe nem de Santa Catarina, que bom que a voz, que bom que a imagem vai chegando aí para você, e eu rogo que você também esteja ligado em Deus. Apesar de você estar de longe, elimine as distrações, esse é até um dos assuntos que vamos falar hoje. Faz igual a minha filhota quando está usando o celular do pai. Ela vai jogando as notificações tudo para cima assim, e ela mais novinha um pouco cancelava até ligação. Olha eu entregando a filhota aqui, como quem diz, está atrapalhando eu aqui, brincando, sabe lá fazendo o quê. Mas, brincadeira à parte, não se desligue, porque mesmo de longe, você está num particular com o Senhor. E se você pode, compartilhe para que outros mais recebam a mensagem que ainda vai começar. Amém? A palavra de Deus para nós começa em Mateus capítulo 11, e o versículo é o 15 em diante. Mas preferencialmente, eu vou ler esse texto pela tela, se você puder, acompanhe por lá, porque o texto será na linguagem de hoje, vai ficar um pouco diferente da nossa leitura acostumada. Olha o que diz o verso 15. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Essa é a nossa leitura principal de hoje. O texto começa então dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa é uma expressão que a Bíblia usa muito. A Bíblia quer dizer, em outras palavras, tipo, dê assunto, preste atenção para o recado que virá. Lá no Apocalipse, nós já estudamos outro tempo, lá fala muito a respeito disso. Ao anjo diz, né, que é aquele que tem ouvidos ouça, fala muito lá no Apocalipse também a respeito disso. Não à toa, o Senhor nos fez com uma boca e nos fez com 2 ouvidos. Sem dúvida, para que a gente fale menos e ouça mais. Sem dúvida, tem um mistério divino nessas coisas, para que a gente fique mais atento, a gente ouça mais. Infelizmente, tem pessoas que às vezes falam mais e ouvem de menos. Isso tem que ser equilibrado e na medida certa, na medida correta. E quem está pedindo atenção para que os nossos ouvidos fiquem inclinados é o próprio Senhor Jesus. A leitura nossa de hoje, quem recitou, quem falou, foi o próprio Senhor Jesus. Tudo bem, estamos atentos, estamos agora dando ouvidos. O que é que o Senhor tem a dizer? Aí o verso 16 e 17 que lemos diz: em quem ou com quem eu devo comparar as pessoas de hoje? Tem uma tradução um pouquinho diferente que diz: aqui compararei. Como está a sua tradução? Aqui compararei ou assemelharei esta geração. Nós sabemos também que Jesus, quando ele abria a boca, a didática de Jesus era por parábolas. Ele tinha esse hábito
ele tinha essa ótima didática de citar parábolas. Ele sempre tinha uma boa comparação para ensinar alguma coisa preciosa. Ele sempre falava por parábolas. Então, ele comparava as coisas espirituais com as coisas desta vida para que as pessoas pudessem compreender melhor. É uma didática muito boa. Até quem é professor de língua estrangeira já aprendeu que assimilar as coisas pelo método comparação ajuda a gravar, ajuda, aprende mais rápido. E mesmo não de língua estrangeira, é muito bom. Alguns usam comparações com música, alguns fazem melodia, exatamente para a didática ficar melhor. Mas tudo bem. E qual é o recado do Senhor? A comparação que ele encontrou para essa geração, claro que ele falava para o povo judeu daquela época. O que ele encontrou, boa comparação para aquele povo foi: vocês parecem crianças. Vocês estão parecendo criança. E ele dizia mais: crianças tão mimadas que não entendem direito o momento que estão vivendo. Tem hora que solta música, e a música é para festa, a música é para celebrar, a música é para dançar, se alegrar, mas vocês não dançam. E tem hora que solta música, uma música mais orquestrada, uma música mais contida, uma música mais reflexiva, uma música talvez até de chorar, e vocês não choram. Então, o que Jesus falava daquela geração, e acréscimo meu, que vale para a nossa geração, é de que pareciam crianças. Não estava muito certo, não. Você bem sabe como é uma criança. Uma hora pega um carrinho e está brincando, e está todo feliz, e daqui a pouco abandona o carrinho e está brincando com outra coisa. Já por tantas vezes eu dei brinquedo para o meu garoto, olha só a experiência que eu tive. Ele brincou com o brinquedo um pouquinho e depois foi para a caixa do brinquedo e começou a brincar com a caixa do brinquedo. São coisas de criança. Mas Jesus está comparando a geração, aquela, acréscimo meu, vale para nós, como crianças. Em outras palavras, já é um puxão de orelha para nós, irmãos, de que nós precisamos amadurecer, de que nós precisamos crescer. Não podemos ficar com o dedinho na boca, ou com a chupeta, ou sabe lá, com a mamadeira, o resto das nossas vidas. Não podemos ficar ocupando os berçários espirituais o resto da vida, não. O berçário existe, que é para o recém-convertido, que é para aquele que nasceu há pouco tempo, espiritualmente falando. Estou falando do berçário da fé. Só que o berçário da fé, ele precisa ser desocupado para que os novos bebês possam chegar. Amém, gente? Entende isso? Então, o primeiro discurso de Jesus é: precisamos crescer. Precisamos abandonar as atitudes de criança. Mas mais ele ainda diz: tocamos, verso 17, músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Em outras palavras, não viveram o momento. Não entenderam um momento. Para traduzir isso aqui, vamos lá. Seria alguém que foi convidado para um aniversário, mas está no aniversário, mas está com a tromba desse tamanho. Está no aniversário e vai ver assim com o braço cruzado, vai ver doido já para cortar o cabelo e sair vazado. Está errado. A Bíblia está dizendo que a gente precisa entender. Se a música, não estou falando sobre instrumentos, nem menos o cantar, se a música que está sendo tocada é para se alegrar, é para celebrar, aprenda você a celebrar. Aprenda você a separar os momentos. Celebre sim, cristão, faz parte da vida. Depois de uma longa jornada de lutas e desafios, chegou o refresco da vitória, para por um instante e celebre a vitória. Não vivemos ainda os dias ideais pelos regramentos de saúde,
mas faça as comemorações, faça os momentos festivos, faça, sim, da casa própria um culto seu ao Senhor. Chame ali os mais próximos familiares, já que o momento exige alguns cuidados, e faça, assim, um momento de gratidão. Faça lá um open house, faça uma inauguração lá do canto do churrasco e convida nós. E faça, é necessário, porque isso aqui, irmão, é o Senhor ensinando a gente, de que nós precisamos aprender o momento. Em aspas, nós precisamos aprender a dançar conforme a música está sendo tocada. Se é para celebrar, celebre. Eu digo e repito, eu mesmo já vi. Talvez em alguma cerimônia, talvez em algum momento festivo, tenha a curiosidade, passa o olho assim ao redor, que você vai ver de tudo. Você vai ver alguém que está ali só de corpo presente, a alma está longe, na cara ali contrariado. Talvez no casamento de alguém, a pessoa está ali meio que, sabe, que hora acaba, misericórdia. Viva o momento cristão. A palavra de Cristo para nós sobre isso é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É o recado do Senhor para nós. Mas aí vai mais além. Sobre o que estamos tratando, pastor? É apenas isso, chorar e se alegrar? Sim, também. Já seria uma boa mensagem. Mas a mensagem prossegue no verso 18, ainda pela tela, porque eu faço questão de ler na linguagem de hoje. Olha o que diz o 18. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem, está falando dele próprio, Cristo, come e bebe. E todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então vamos lá. Se você ler rapidamente esses textos, talvez você pense que o Senhor mudou de assunto. Parece que mudou de assunto, mas não mudou não. Vamos lá? Os primeiros versos que lemos é o Senhor dizendo, ao que eu comparo essa geração? Eu comparo com crianças que não sabem o que quer. Na hora que toca uma música para dançar, não dança. Na hora que é um momento mais contido e mais emotivo, não chora. Então, não sei o que eu faço. Aí ele continua dizendo a respeito de João Batista e a respeito do Filho do Homem, que é ele mesmo. Ele está falando dele. Ele dizendo que num primeiro momento veio João Batista. E a postura, a pregação, a atitude de João Batista não foi bem recebida. O João Batista, ele não tinha um discurso muito polido não, viu, irmão? O discurso do João Batista não era esse discurso polido, esse discurso vamos viver unido, esse discurso vamos amar uns aos outros, não, era um discurso mais duro. Só para você entender, o discurso dele era do tipo, raça de víboras, que querem fugir da ira vindoura. Aí acréscimo sodresiano no mesmo contexto, vocês vão queimar no inferno, se não se converterem, não adianta viver assim, duas caras e tal. Era um discurso de apontar o dedo. Era um discurso que causava desconforto, que ardia, que incomodava quem ouvia. Não precisa ser tão entendido na história de João Batista, mas o nome dele, Batista, veio por causa do discurso dele. Qual era o discurso dele? Mudança de vida, conversão, abandonar o pecado, salvação, batismo. Por isso a expressão Batista, João o Batista. Então o que precisamos aprender? Aquele tempo, para aquela geração, aquele discurso ardeu, incomodou os ouvidos. Repito, o João Batista não era sociável. Sabe o que diz a Bíblia a respeito dele? Ele morava pelo deserto. Ele não era muito social, pelo que o texto nos diz.
Sabe o que ele comia? Ele era bem extravagante até no jeito de vestir. Ele vestia peles de camelo. E ainda o cardápio dele, o prato dele, a comida dele era gafanhoto com mel. Só para você entender que a vida dele, a forma dele agir, de viver, não era muito social, não era muito polida. E não agradou aquela geração. Aí Jesus está falando agora do Filho do Homem. O Filho do Homem, já diferente do discurso do João Batista, ele tinha também discursos duros, mas o discurso do Filho do Homem, o discurso de Cristo era diferente. Já era um discurso, alguém bateu numa face, não era assim? Ofereça outra. Alguém lhe mandou andar 1 milha, ande 2. Alguém pediu a túnica, dê. Né? O discurso foi outro. O discurso de Jesus foi: ame os teus inimigos, ame os que te aborrecem, ama os que te maldizem, ore por eles. Esse foi o discurso de Jesus. E ele ainda sentava para comer com os pecadores. Você entende agora a lição? Então, o Senhor Jesus está falando: lá atrás vocês não receberam bem João Batista. Agora aqui na frente, vocês não estão recebendo a mim. É como se ele dissesse: vocês são criança, vocês não sabem o que querem. Uma pregação dura não está boa. Uma pregação mais amorosa não está boa também. É como se ele colocasse a mão na cintura e dissesse: o que é que vocês querem da vida? Vou falar um pouquinho sobre ministério, um pouquinho do lado de cá. Eu nasci em berço evangélico, já completei outro dia 41 anos. Como obreiro, comecei em 95, é só você fazer as continhas que eu já tenho uma caminhada com Jesus. Ao longo dessa caminhada, eu tive vários pastores. Ao longo dessa caminhada, pastores dos mais diversos estilos. Pastores mais contidos, mais calados. Pastores que já eram mais amigáveis, que sentavam tanto mais para conversar. Pastores que, hora ou outra, gostavam até de fazer ações na igreja, ações beneficentes, ações solidárias, ações, inclusive, de confraternização, cada um com seu estilo. Quanto à pregação, alguns mais calmos, que seguem o tom de voz inteirinho, sem nenhuma alternância, aquele tom de voz do começo ao fim. Alguns outros com excesso, sobe e desce. Alguns outros que parece que estão bravos. Você já viu pregadores que você olha de lá: tá bom, pastor, já entendi, não fique bravo não. São estilos. Sobre o que é que Jesus está falando? Existe estilo, existe este, aquele, o João Batista, o Sodré, o outro. Agora a pergunta é: não sejamos crianças de pensar que no grande dia haverá desculpas. Senhor, eu não me firmei. Senhor, eu não congreguei. Senhor, eu não te servi. Senhor, eu não. Sabe por quê? Por causa do Sodré, por causa do João Batista, por causa do Beltrano, do fulano e bababá, evitar, né, citar nome, mas a culpa é deles, viu, senhor? Por causa deles que eu, o senhor dirá: mas tu é criança, hein? Tu é criança, hein? Entende o que eu digo? Quem entende, balança a mão de que estou entendendo. É o que o senhor está dizendo. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: nem eu estou sendo aceito. Teologicamente ou historicamente, o judeu não crê que o Messias já veio. Eles conhecem sim o Cristo, mas conhecem como mais um profeta, como tantos outros que já existiram. Mas o Messias, o enviado de Deus, o Emanuel, eles entendem que ele ainda virá. E quanto ao nosso entendimento, nós entendemos que ele já veio e agora ele voltará. Então, qual é a lição principal até aqui, irmãos? Seria o João Batista, então, um péssimo pregador? Seria o Cristo um péssimo pregador?
Ou será o ouvinte que tem que criar juízo na cabeça ou criar vergonha na cara? É uma pergunta que fica. E eu volto a dizer, o Senhor estava dizendo isso para aquela geração, e eu por conta digo que vale também para a nossa geração. Sabe o que ele quer dizer? Pessoas que não querem envolvimento, pessoas que querem levar a coisa leve, que não querem se envolver com o som da música, não estou falando de instrumento, não querem se envolver com a presença. Se porventura um culto extra, a pessoa já pensa, pastor, já está indo rápido demais, eu só vou uma vez no mês. Estou dando exemplos, né? Então, pessoas que fazem força contrária para não se envolver. E eu digo para você que o discurso de Jesus sobre isso aí é puxando a orelha, de que nós precisamos sim, ao som da música, falando do mover do Espírito Santo, se envolver sim, saber os momentos festivos. Crente tem motivo festivo? Tem ou não tem? Crente pode festejar? Responda, me ajuda, por favor. Crente pode festejar, irmão? Opa, claro que pode. Nós é crente, mas não é feliz, não é verdade? Claro que pode, não tem problema nenhum nisso. O momento agora exige cuidados, como nós já sabemos, mas pode festejar, e eu até digo deve, porque isso gera uma satisfação grande de alma, como quem diz, eu ralei, mas eu também desfrutei, eu venci. Isso faz parte do processo. E acho que aqui está a falha de muitos crentes, viu? No som festivo, ele não dança. Está bem assim, ó. Estou tão feliz, graças a Deus. Você olha isso e pensa, imagina se tivesse triste. Se desse jeitinho está feliz, misericredo, né, irmão? Credo! Seja feliz, irmão. Em aspas, vai ver, vai coçar o ouvido de alguém se pegar a mensagem só a partir de agora. Cai na dança. Você entende? Vai ver se alguém pegar a mensagem a partir de agora, é fake news. Não é esse o contexto, mas o que eu quero que você entenda, dança sim, irmãos, o momento festivo é para dançar, é para se alegrar, é para dar louvores ao Senhor, é para fazer um culto sim, doméstico de gratidão, é para pedir oportunidade na igreja. Ô pastor, me dê um minutinho aí, eu tenho um testemunho para contar, é para festar, celebrar, louvar, agradecer, celebrar ao nome do Senhor. Diga amém, gente? E também há momentos de mais reflexão, de luto, de dor. E nesses momentos também somos apoiados. Eu falava agora há pouco, pessoas que ficam assim, dizendo que estão tão felizes. Eu lembro de um livro que eu li, é uma pena que eu não lembro o autor, o nome do livro, para dar os créditos. Mas o livro dizia uma frase que me marcou, já faz tempo que eu li. A frase é bem assim: se a alegria do Senhor está em teu coração, faça-me o favor de contar isso para o teu rosto. Eu achei isso tão forte. Tem mais de 10 anos que eu li e eu gravei essa frase. Eu vou repetir, se você quiser, facebookear logo mais. Se a alegria do Senhor está em seu coração, faça-me o favor de contar isso para o teu rosto. É incompatível, irmão, alguém dizer, está tão feliz e está assim meio arrastado, com a tromba desse tamanho. Não, isso aí entristece Jesus. Tocou música de dança e não dançou. Vira para o seu vizinho e fala, dança, meu irmão, se alegra. Se alegra sim. Não quero fazer curva na conversa ou na mensagem, mas teve uma ocasião que Jesus foi chamado a um casamento, às bodas de um casamento. Ele foi, irmão? Ele foi? Ele foi. Ele dividiu o momento festivo do casal. E ele foi tão gentil, é aquela festa que acabou o vinho, né? Ele foi tão gentil que ele não permitiu que a festa acabasse sendo um fiasco. Então eu quero que você guarde essa parte da mensagem. O Senhor não é contra o seu momento festivo. Convide-o a participar dele. Amém, gente? Convide-o a participar dele. Mas a mensagem não para aí. Avançando um pouquinho mais, você está em Mateus 11, né? Vá agora a Mateus 21 e lá sim deve encerrar a mensagem.
Mateus 21, verso 28. Próxima leitura. Diz bem assim o recado do Senhor. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio, olha João aí de novo, veio a vós no caminho da justiça, ou de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, o que é que o Senhor está dizendo? De um homem que tinha 2 filhos. Um deles, procurado pelo pai, pedindo ajuda na vinha, ele virou para o pai e falou: Não vou não, pai, conta comigo não, eu não vou. Mas depois ele pensou com mais carinho, mudou de ideia e foi. Já o segundo filho, diferente, ele falou: Eu vou, pai. Mas na hora do vamos ver, ele não foi. O Senhor então pergunta claramente: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que falou ou o que foi? Claro que é o que foi. E nessa mesma ideia, nesse mesmo texto, o Senhor está dizendo que as meretrizes, as mulheres da vida, as pessoas com vida torta, deram mais atenção à pregação do que aquela geração. Em outras palavras, o vida torta passando na frente de quem se acha certinho. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia ali adiante. Sobre o que estamos falando hoje, sobre o que o Senhor está tratando conosco hoje, de que nós não podemos agir assim como crianças, sem saber e sem se envolver ao som da canção. Em outras palavras, ficar indiferente. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer de conta que não é com a gente. Não podemos fazer de conta que não estamos entendendo o recado. O Senhor já usou santos homens de Deus ao longo de toda a história cristã. O próprio Cristo mandou também os seus seguidores, seus discípulos, ele mesmo discipulou, ensinou e trata com cada um de nós ainda hoje. Mas o que ele está dizendo é que nós não podemos ser crianças. Temos que crescer. Crescer a ponto de mergulhar no som, no agir, no fluir do Espírito Santo. Palavra de Deus para nós. Aplauda Jesus, irmãos, bem forte. Oh, aleluia! Que ele continue falando e tratando ao seu coração. Aqui na igreja, os obreiros se posicionam para o momento da ceia. Se porventura você, eventualmente, à distância, está pronto para esse momento, já esteja com os elementos daí, para que a gente juntos, modo de falar, né? Possamos ter esse momento de comunhão, de comer do pão, de beber do cálice, como ensina o livro sagrado. Tudo bem? Faça isso, já se prepare daí. Aí os obreiros de cá, entreguem, por favor, à medida que você receber, você se coloque de pé para esse momento de oração. Tudo bem? Pastor, eu vou saltar. Mesmo você que vá saltar, não perca esse momento, esteja ligado em Deus, deixa o Senhor tratar com você. Vamos, casa do oleiro, obreiro Paulo, vamos louvar o Senhor? E à medida que receber, você coloque-se de pé, por favor. Não sejamos nós, como crianças, que não se envolve no sagrado.
que fica sempre talvez de pé atrás, receoso. Não é assim que o Senhor quer que façamos. Pelo contrário, que a gente consiga entender o momento, que a gente consiga viver o momento, em aspas, saber a hora de dançar, celebrar, como também saber a hora de entregar uma palavra de consolo e de conforto. E eu digo para todos, irmãos, a palavra de conforto, ela também existe. E graças a Deus por isso. Amém, gente? Recebeu? Já fecha os olhos por gentileza. E aqueça o teu coração na presença deste precioso Deus. De forma que o Senhor visite a sua igreja de forma poderosa. Visita mesmo, Senhor, o teu povo, a tua igreja, visita mesmo. E que nós não fiquemos indiferentes a essa visitação. Pelo contrário, que possamos mergulhar nela, que possamos nos aproximar ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, não há como descrever sua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto sim, por mim. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Vamos juntos, mais uma vez, todos cantem. Não há como descrever sua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Diga, irmão. Eu vou descer à casa do oleiro e o meu Senhor irá me fazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou. Louve mesmo, igreja de Jesus, eu te dou glória, eu te dou. Oh, louve mesmo, eu te dou. Para todo sempre, para todo sempre. Amém. Diga, irmão, solta
solte a voz, louve. Eu te dou, envolva-se na presença do Eterno. Oh, glória! Diga, eu te dou. A tua igreja te glorifica, Senhor. Aleluia! Eu te dou. Para todos sempre. Amém. Diga, irmão, mais uma vez. Eu te dou. Aleluia. Eu te dou glória. Eu te dou. A igreja te glorifica, Senhor. Eu te dou. Para todos sempre. Amém. Mais uma vez, igreja. Eu te dou. Glorifica mesmo. Entenda o momento. Oh, aleluia. Eu te dou. Eu te dou. Para todos sempre. Você percebe que coisa séria? Que geração é essa? É a pergunta que eu faço, né? Tocou música para dançar e não dançou. Tocou música jamais contida para se emocionar e, quem sabe, lamentar, e também não se lamentou. É uma lição séria da Bíblia Sagrada para nós. Que possamos, sim, ter sentimentos, que possamos, sim, ter o coração, sabe, sensível ao momento que nós estamos vivendo. Bom, a mensagem já falou por si, não é? Vamos orar? Vamos completar o encontro? É o que faço agora. Amado Deus, obrigado, 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 obrigado. Só tenho a agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua presença, pelo recado que o Senhor nos deu hoje. E eu peço absolutamente isso, Senhor, que possamos ser sensíveis à sua voz, que possamos ouvir com muita atenção o que o Senhor tem para nos falar e que não venhamos fazer curva em nenhum momento e muito menos endurecer o coração, dizendo que não vamos ceder às suas orientações. A verdade é que a graça do Senhor é abundante e nos alcança. Obrigado pelo recado, Senhor. Muito obrigado e amém. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Lembro que todas as mensagens, absolutamente todas as mensagens exibidas aqui na nossa TV estão disponíveis nesse link que aí aparece. E se preferir o QR Code, é só você apontar o seu celular e pronto, você já vai direto para o endereço em que eu deixo separado todas as mensagens exibidas aqui. Algum dia, porventura, você foi edificado e diz, puxa, isso aqui eu queria que fulano ouvisse, você compartilhe. Ou se porventura você mesmo diz, perdi um pedaço ou quero rever, é o endereço que eu já lhe citei, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.